Nacional Educação Ambiental, Direitos Humanos, Combate ao Racismo e Inclusão nos Currículos da Graduação da URGS, inicia na tarde de hoje. Iniciaremos a cerimônia de abertura do evento, promovido pela Coordenadoria das Licenciaturas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, órgão colegiado vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e organizado pelo GT Dimensões. O seminário visa promover um debate sobre os projetos e as experiências de implementação nos currículos de graduação da URGS nas seguintes temáticas: educação ambiental, direitos humanos, educação para relações étnico-raciais e inclusão, previstas na legislação educacional pertinente. Este seminário tem o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da URGS, da Escola de Desenvolvimento da URGS, do Programa Incluir, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da URGS, da Secretaria de Educação à Distância, do CISAD. Apresentamos o GT Dimensões, constituído junto ao plenário da Coordenadoria das Licenciaturas, para estudos e organização do presente seminário, formado pelos docentes Carla Meinertz, Cibele Sastre, Glaucia Helena Mota Gross, Lucimar de Fátima Vieira, Nicolai Stefans Martins, Rússio Terezinha Dutra da Rosa e pela técnica em assuntos educacionais, Fabiana Flores Guedes, quem fala. Além da pedagoga Silvia Kirt. Convido a professora Glaucia Helena Mota Gross para abrir, então, a nossa tarde de trabalhos. Uma boa tarde a todos. É uma satisfação ter, né, a possibilidade de hoje inaugurar dentro da Coricei esse trabalho em relação a essas temáticas que compõem os currículos da graduação, como um primeiro evento. E eu chamo imediatamente a Rússia para que a gente possa iniciar os trabalhos das mesas. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Então, eu estou incumbida pelo grupo de trabalho de coordenar essa primeira mesa, Direitos Humanos em Perspectiva na URGS. A mesa vai ser composta pelo Dr. Paulo MacDonald, pode subir, e pelo Dr. José Antônio dos Santos. O Dr. Paulo MacDonald é professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da URGS, desenvolve pesquisa sobre igualdade jurídica e justiça social e econômica, bem como sobre Estado Democrático de Direito. O Dr. José Antônio dos Santos, do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão, coordena o programa Conversações Afirmativas, atua no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos, o NEAB-URGS, no Grupo de Trabalho de Educação Antirracista no Cotidiano Escolar e Acadêmico e faz parte do Comitê contra a Intolerância e a Discriminação na URGS. Nós vamos iniciar, então, pelo Dr. Paulo MacDonald. Cada um dos palestrantes vai ter 20 minutos e, dependendo do tempo, a gente vai ter algumas perguntas no final dessa mesa. O nosso teto para essa mesa é 15h, aí a gente faz um pequeno intervalo de 15 minutos e retorna para a segunda mesa, que tem um número maior de pessoas. Então, passo imediatamente para o Dr. Paulo. Muito boa tarde a todos e a todas. Muitíssimo obrigado, então, pelo convite. Rússia e o Nicolai, que conversou diretamente comigo. Fico muito feliz, né, de que esse espaço esteja sendo construído, né? E o que eu vou propor aqui é, brevemente, retomar umas questões, né, eu acho que não tem grande novidade para ninguém, mas que podem gerar alguns pontos interessantes para debate, né? Eu vou tentar, então, tirar algumas consequências do ponto de vista conceitual sobre o compromisso com os direitos humanos, né, digamos assim, alguns pressupostos da discussão sobre direitos humanos, e também com algumas implicações para a prática dos direitos humanos, né, como isso vai gerar certo tipo de exigência para a prática ou certo tipo de dificuldade para a prática, né? Então, os direitos humanos parecem, sobretudo, né, para se colocar assim, numa grande ideia que tem por trás, né,
estarem relacionados a uma noção de reciprocidade, né, de igual respeito entre as pessoas. Né? Nós somos muitos, nós discordamos sobre como as nossas vidas devem ser vividas, nós discordamos o que é felicidade, discordamos sobre religião, sobre filosofia de vida, temos formações culturais distintas, mas somos capazes de conviver em mútuo respeito. Né? Então, parece essa ideia de direitos humanos vem a traduzir, né, o que é exigido desse mútuo respeito, né, o que é de inviolável na dignidade de cada indivíduo. Né? Isso, então, essa noção de reciprocidade, ela é tributária de uma noção de que todos somos naturalmente iguais. Nós somos seres livres iguais, seres cuja autonomia é reconhecida. Né? E isso vem se contrapor a um pensamento, digamos assim, para dar uma caracterização de antigo regime, né, que separa as pessoas de acordo com algum tipo de critério, seja de castas, de estamento social, ou tenta usar algum elemento de alguma ordem natural das coisas em que cada um teria a sua posição, e essa posição é hierárquica. Né? A partir do século XVII, autores, até mesmo, digamos assim, o precursor disso, pelo menos dentre os filósofos mais trabalhados, que não têm propriamente uma ideia de direitos humanos, mas que já trabalha com a ideia de igualdade natural, de que todas as desigualdades são estabelecidas por lei, é Thomas Hobbes no século XVII. Né? Ali fica muito clara, digamos assim, teoricamente, o primeiro esboço de um conceito universal de sujeito de direito, e como isso se contrapõe ao pensamento dominante, pelo menos no Ocidente, né, anterior, de que havia uma ordem no mundo hierárquica e que as pessoas deveriam se posicionar e ter a sua dignidade de acordo com a posição que lhe coubesse nessa ordem. Não havia, então, espaço para reciprocidade, não havia espaço para essa concepção universal de humanidade. Né? Então, os séculos seguintes, tanto teoricamente quanto em vários eventos, né, vão avançar essa noção de direitos, de sujeito de direitos, né, e várias teorias, então, as primeiras teorias de direitos naturais, que então seriam precursoras das nossas concepções de direitos humanos, vão começar a ser discutidas teoricamente, e também vão servir como inspiração para o ideário das revoluções do século XVIII. Né? E é interessante que nesse processo, exatamente esse esforço de ver o que é comum e o que é devido a cada ser humano, simplesmente pela sua condição de ser humano, né? Começa a abrir um espaço para que pouco a pouco, esse é um processo, claro, com sangue, suor e lágrimas, de muita luta, né? Mas que pouco a pouco comecem a ser questionadas e cair, né, as barreiras discriminatórias que se ancoravam, então, nessas concepções de que haveria uma ordem hierárquica natural das coisas que deveria ser respeitada. Né? Tem um livro bastante interessante de uma historiadora, professora da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a Lynn Hunt, A Invenção dos Direitos Humanos é o nome, e é bastante interessante como ela mostra esse processo. Né? Então, no século XVIII, começa a haver uma reação à tortura e às penas cruéis. Vários autores, como Voltaire, vários intelectuais, começam a denunciar isso. Inclusive defendendo então, pessoas que são vítimas então, da tortura, do tratamento cruel. Bom, tudo isso gera uma discussão. Por que esses tratamentos são errados? Por que eles são inadmissíveis? E daí, então, nós temos um processo
de tentar desvendar quais são os princípios que estão por trás, né, de justificação de por que a crueldade e a tortura são errados, que acabam resultando nos princípios do direito penal iluminista, teorizados pela primeira vez de uma forma mais sistemática, né, pelo Cesare Beccaria, se não me engano, na década de 60 do século XVIII, e que vai influenciar, então, toda a mudança do direito penal nas décadas subsequentes. E a progressiva abolição da tortura, a progressiva abolição da pena de morte e a consagração de vários princípios de devido processo legal, né? Então, se tem esse movimento, então, primeiro com, digamos assim, o contato, a indignação frente e também com toda uma mudança de sensibilidade, que também ela trabalha bastante, essa historiadora, né, contra esses tratamentos cruéis, contra a tortura. Mas, uma vez que se reflete por que eles são equivocados, bom, se tem uma ideia de direitos humanos por trás, se tem uma ideia de dignidade humana por trás, e, a partir dessa ideia, se pode reconstruir o direito penal, e, a partir dessa ideia, se chega a conclusões que os autores que começaram, então, a denunciar esses casos de crueldade, nem tinham ainda consequências que eles nem tinham ainda pensado, como, por exemplo, a irracionalidade da pena de morte. Como a pena de morte não se justifica, só se justificaria em termos de uma vingança cruel, sem nenhum ganho que se possa ter para a sociedade, para a redução da violência, para o combate à criminalidade. Então, quer dizer, essa perspectiva começa a convidar então, só essa pergunta, né, como gostaríamos de ser tratado, como a partir disso como devemos tratar os outros, né, quais são as bases recíprocas do convívio mútuo, né, começa a ensejar esse tipo de questão, esse tipo de busca entre os teóricos e também aqueles que começam a cada vez mais tomar conta da vida política, seja institucionalmente ou em movimentos de luta social, né? Um outro exemplo, né, também a Revolução Francesa, na Declaração de Direitos Humanos de 1789, fala em liberdade religiosa, que os seres humanos não podem ser discriminados em função da religião. Vão haver um problema antigo na Europa e também na França sobre a posição, a questão da cidadania dos judeus. Bom, esse reconhecimento fez com que se mostrasse que aquilo que está tão arraigado em certas práticas e crenças começasse a ser questionado e como algo sem sentido. Quer dizer, se proíbe discriminação, como é que se pode, então, usar a religião para excluir, então, da cidadania um determinado grupo? É claro, esse processo não é linear, esse processo não é automático. Por exemplo, a questão da inclusão das mulheres no processo político vai ser algo que vai demorar mais de um século. Na França, então, 150 anos. Quer dizer, então, o sufrágio universal só vem depois da Segunda Guerra. Mas, sem dúvida, esse tipo de questionamento começa a ser feito, né? Se começa a ter essa base, algo que, quando a matriz era, digamos assim, uma deferência a uma ordem natural das coisas, uma deferência àqueles que seriam mais virtuosos, assim, uma determinada concepção social, costumeira, tradicional, que colocasse as pessoas, então, numa ordem e organizasse o mundo numa ordem hierárquica, seria impossível, né? Esse reconhecimento da igualdade, da necessidade de respeito recíproco, permitiu, então, o avanço nesse sentido, então, de paulatinamente serem questionadas, e muitas vezes com avanços significativos, né, de abolição, então, das discriminações. Agora,
nós temos, né, esse é o lado, então, digamos assim, que todos conhecemos, digamos assim, emancipador e esclarecedor, no sentido iluminista, né, dos direitos humanos. Né? Mas nós temos problemas quanto à sua realização prática. Né? O primeiro deles é que, se estamos tratando de dignidade humana, se estamos tratando daquilo que é devido a todos, dada a sua condição humana, não pode ser uma discussão que cale algumas vozes. Então, parece que qualquer concepção de direitos humanos que não tenha uma origem democrática, que não tenha uma origem, um debate amplo na sociedade, que todas as vozes tenham condições de serem representadas, parece que, claro, vai gerar uma concepção distorcida de direitos humanos, uma concepção parcial, né? Uma concepção que serve a alguns interesses e em detrimento, interesse de algumas pessoas em detrimento das outras, exatamente indo contrário ao espírito universalista e de consagrar, quer dizer, as condições de igual respeito entre os seres humanos. Então, como somos muitos e discordamos sobre o conteúdo dos direitos humanos, né, também é imprescindível que essa discussão se dê num contexto democrático, em que todas as vozes possam ser, de fato, ouvidas e respeitadas. E todas as reivindicações possam, né, ser, de fato, consideradas. Um outro problema, né, é, então, primeiro, essa conexão íntima das deliberações sobre direitos humanos, sobre o conteúdo dos direitos humanos, com democracia. É que parece ser imprescindível se realmente os direitos humanos quiserem estar sempre abertos para serem revisados, incorporarem novos argumentos, novas lutas, novas reivindicações, e não ser um instrumento, ao contrário, para calar vozes, um instrumento para mascarar opressões. Né? Mas nós temos um segundo problema, que é o conflito aparente entre direitos humanos e democracia. Né? Os procedimentos democráticos, quer dizer, a melhor maneira de considerar igualmente as opiniões de todos, dar igual peso, é, claro, respeito à regra da maioria. Né? Bom, nós sabemos que a regra da maioria pode ser utilizada em decisões que violam direitos de minorias, decisões contrárias aos direitos humanos. Bom, isso coloca um problema muito grande de a pergunta como efetivar institucionalmente os direitos humanos. Bom, a nossa aposta brasileira, e não é, a gente muito copiou o modelo norte-americano, né, foi na constitucionalização dos direitos humanos e colocar o Poder Judiciário como o guardião da Constituição e, por conseguinte, o guardião dos direitos humanos. Bom, isso, de algum modo, é claro, se nós analisarmos historicamente, nós podemos ver, tanto na história do Brasil quanto dos Estados Unidos, momentos em que os tribunais foram importantes para a efetivação dos direitos humanos, mas também momentos em que os tribunais foram uma trava ao avanço desses direitos em termos de direitos sociais, econômicos, e foram desrespeitosos, então, das decisões democráticas, né, feitas por meio de deliberação pelos canais eleitos. Né? Então, o que muitos autores questionam, né, é até que ponto não tem problema. Os tribunais, com seu déficit de representatividade democrática, né, se nós pensarmos no nosso STF, são 11 pessoas, todas com o mesmo tipo de formação, então, que vem do ambiente jurídico, geralmente, então, da elite, dos praticantes do direito, vem, então, de uma mesma classe social. O que aquelas pessoas representam em termos de sociedade brasileira? Como é que elas podem reivindicar
serem os representantes legítimos das diversas vozes que há, de diversos interesses, diversas, né, reivindicações que há na sociedade brasileira. Então, nós temos que ter cuidado, então, para os direitos humanos também não serem um freio à própria democracia. Quer dizer, assim como a democracia pode violar os direitos humanos, isso é uma ameaça constante, mas também que os direitos humanos não sejam um freio à própria democracia, que não se coloque, né, digamos assim, que se coloque a proteção dos direitos humanos, se delegue a uma minoria de iluminados com superpoderes, para colocar de uma forma retórica como se poderia caracterizar a proteção exclusivamente judicial dos direitos humanos. E, por fim, também, a gente tem que pensar que o discurso dos direitos humanos ele pode servir hipocritamente, né, para cobertar vários interesses e pode causar desastres humanitários. Basta pensar na invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Ninguém vai dizer que todo mundo concorda que o Saddam Hussein era um ditador que violava sistematicamente direitos humanos, mas ninguém vai dizer que a situação do Iraque após a invasão americana é melhor do que antes. Então não se pode, e que os americanos tinham exatamente, embora a motivação como eles justificaram em termos da opinião pública mundial fosse a defesa da democracia e dos direitos humanos e numa guerra contra o terrorismo, que eram realmente esses os propósitos, né? Que não havia outros interesses econômicos e geopolíticos envolvidos, né? Então, também não se pode ter esse idealismo dos direitos humanos de achar que qualquer ação em nome dos direitos humanos, mesmo quando há violações, vai ser efetivamente uma ação a promover os direitos humanos. Eles não podem justificar tudo e eles não servem como uma forma de eliminar, digamos assim, uma visão realista da política, exatamente, não se consegue transformar uma sociedade democrática de respeito aos direitos humanos através da guerra, da imposição. Não se pode ter, então, porque uma sociedade viola direitos humanos, achar que qualquer coisa que se colocar no seu lugar, qualquer transformação vai ser para o melhor, vai ser uma forma de promover os direitos humanos. Bom, eu dei esse exemplo do Iraque, mas há vários exemplos em que isso é exatamente o contrário. Eu já vi que eu estou ultrapassando o tempo. Bom, mas basicamente era isso. Então, de novo, agradecer muito o convite e depois estou ansioso, então, para debater esses temas com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. Passo para o José Antônio. Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Vou falar da nossa experiência de educação das relações étnico-raciais nos currículos da URGS, né? Uma proposta que surgiu no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e Africanos, né? A partir do final do ano passado, e que no início desse ano a gente veio fazendo alguns eventos para tratar de ERER nos currículos da nossa universidade. Por favor. Aí já trago um pouco essa cara, o lado negro da força da nossa universidade, né? Essa foto aí do ano passado, Novembro Negro, por favor. Rapidamente, tentar pegar um pouco esses eixos aqui da legislação, ERER na URGS, desdobramentos e perspectivas. Por favor, já entrando nessa questão da legislação, que todos vocês já devem saber, mas sempre é importante a gente trazer essa referência, né? Do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também as leis 10.639, 11.645, a Resolução do Conselho Nacional da Educação,
de 2004, que estabelece que as instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados lá no parecer. Também o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a ERER, né, e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Indígena e Africana também tem essas questões, né, mais direcionadas aí às licenciaturas, mas que são fundamentais para serem tratados em todos os âmbitos, né, dos currículos de todos os cursos da nossa universidade ou da educação superior de uma forma mais genérica, por favor. Aí já trago um cartaz do nosso primeiro evento, que foi lá em março, no dia 20 de março de 2019, por favor. Aonde a gente, no Salão de Atos, né, fez a apresentação de experiências de cursos na nossa universidade que já vinham trabalhando com alguma disciplina relativa à ERER. No caso, a psicologia, a história e a pedagogia. Disciplinas que são muito recentes em alguns cursos. Pasmem, embora tenhamos uma população que chegou aqui já há bem mais de 500 anos, né, que constitui a maioria da nossa sociedade, que vem puxando todo esse processo de discussão do racismo na nossa sociedade, da desigualdade social com relação à maioria dessa população, e não só, né, porque faz frente a esse processo, mas que traz atrás dessa luta toda uma população. O início da discussão de ingresso de negros nas universidades públicas, por exemplo, abriu a perspectiva de ingresso de estudantes de escola pública, de pessoas com deficiência, de indígenas, a maioria que paga esses bancos aonde nós estamos sentados agora, confortavelmente, essa maioria, que estava fora desse espaço, que continua fora em boa parte, né? A gente se esquece disso. Enfim, e esses cursos recém começaram essa discussão. Uma discussão fundamental na nossa sociedade, como vocês sabem. Então, também, a partir dessa primeira experiência, já tivemos lá a participação da Coordenadoria das Licenciaturas, também a Pró-Reitoria de Graduação e o Procurador do Rio Grande do Sul, Jorge Terra, né? Já desde aquele primeiro momento se tinha o entendimento a partir de uma perspectiva extensionista, mas muito mais do que isso, né? A perspectiva de que essa discussão é uma discussão da nossa sociedade, não apenas da nossa universidade, né? Então, trazendo essas participações desses agentes da universidade. No dia 8/5 também demos continuidade com a apresentação da física, que para o ano de 2020 terá uma disciplina tratando dessas questões de educação das relações étnico-raciais, saúde coletiva e a disciplina de encontro de saberes, que no momento encontra-se no Instituto de Artes, né? Mas que tem um conjunto de profissionais de diversos cursos que tem levado à frente essa discussão dessa disciplina, encontro de saberes, e também o Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial no Rio Grande do Sul, instância constituída no governo do Estado, que também fez parte desse segundo evento. O terceiro evento, na FACED, no dia 30 de agosto, contou com a apresentação da experiência de educação no campo, né? Também com uma experiência do Colégio de Aplicação, também com a participação do Bruno Ferreira, que é doutorando aqui na Faculdade de Educação e que é professor indígena, né, de educação indígena, e também com uma representação
da Secretaria Estadual de Educação, que trabalha com essas questões nas escolas do nosso estado. Desde o primeiro momento, já tiramos a necessidade de que se elaborasse um documento que fosse entregue à reitoria, para que a reitoria se posicionasse com relação a essa discussão. Ou seja, se há um dispositivo legal, esse dispositivo legal deve ser cumprido. Deve ser cumprido. Bingo! Né? Então, desde o primeiro momento, começamos a construir esse documento, que foi passado, inclusive, nos eventos seguintes. Todos e todas presentes fizeram um abaixo-assinado que a gente levou até a reitoria. Por favor. Aí, o quarto seminário, que estão todos e todas convidados, que vai ser na próxima quarta-feira, às 14 horas, na sala 102 da Faculdade de Educação, onde a gente vai estar finalizando as atividades desse ano. Tá? Quem quiser, tem um cartaz sobrando aqui que pode levar para a sua unidade. Por favor. Ah, não falei quem vai estar lá, mas tudo bem, vocês viram ali, vocês vão ver na internet e vão estar lá, né? Mas, enfim, podemos passar. Desdobramentos. Então, tivemos uma participação, eu e a professora Carla Meiners, que se encontra aqui, para minha felicidade, nesse momento. Uma participação que a professora Gláucia puxou dentro da coordenadoria das licenciaturas, porque estava presente desde o primeiro momento, né? Como vocês viram. Nós fomos lá, fizemos essa participação na plenária, que foi interessante também para a coordenadoria das licenciaturas tomar pé dessa discussão e ser parceira nessa discussão. Não? Fizemos uma entrega daquele primeiro documento reivindicando, apontando os pressupostos legais e a necessidade de implementação dessa legislação para a reitora em exercício, na época, a professora Jane, né, no dia 24/7. Logo depois, no dia 6 de setembro, a Prograde e a Secretaria de Avaliação Institucional lançaram um ofício que vocês devem conhecer para todos os cursos, todos os departamentos da universidade, chamando a atenção para a implementação dessa discussão, que, retorno, pessoal, protagonismo para discutir ERER na graduação, e que, por sua vez, no ofício está lá, como eu digo, a negrada puxa o bonde e o resto vem atrás. Entrou direitos humanos e educação ambiental nesse ofício. Talvez, se a gente não tivesse puxado o bonde, essa discussão não tivesse sido levada a cabo, né? Quem sabe? Por favor. Perspectivas apontadas por esses grupos ligados ao NEAB, apontados por esses 3 eventos que já fizemos, apontados por essas interlocuções com a Prograde, com a Corlicem, com a própria reitora em exercício naquele momento, vice-reitora, né, professora Jane. Inserir ERER no programa de aperfeiçoamento pedagógico da nossa universidade. Pasmem. Um programa que se destina a capacitar profissionais recém-ingressos na nossa universidade, professores, diga-se, em estágio probatório, não tinham, como ainda não tem, temáticas raciais, temáticas de gênero, temáticas, enfim, da educação das relações raciais na sua formação. É um indicador daquilo que se quer
de um profissional recém-ingresso na universidade. Que ele deva ter esses conhecimentos, uma introdução que seja. E fizemos já uma reunião, 2 reuniões com a Prograde e com a Edurgs, que trata do PAP. Não sei se tem algum colega aqui que trata disso. Não? Tem? Nessa semana, fizemos uma reunião na Prograde, pensando na construção do PAP e da inserção de ERER, para vocês terem ideia. Então, inserir também ERER nos 10% da extensão universitária, aqueles 10% obrigatório, né, dentro daquele processo de curricularização da extensão universitária, é uma perspectiva também, seria mais um braço de inter-relação com essas discussões. Criar disciplinas específicas em todos os cursos, né, para tratar de ERER, mas daí se abriu também a perspectiva de direitos humanos e educação ambiental, né? E, por último, também se pensar a possibilidade de se criar um departamento na nossa universidade, que a partir desse departamento se ofereçam, né, disciplinas para tratar dessas questões. O que vocês acham dessas perspectivas que se apontam? Eu sempre digo que eu sou otimista pela minha própria trajetória de vida. Eu continuo sendo otimista, né? Espero que vocês sejam também. Vocês são? Bacana. Isso aí. Então, estamos juntos. Então, era um pouco isso, esse percurso que eu queria apresentar para muitos e muitas que talvez não conheçam dessa discussão que a gente vem levantando ao longo desse ano. Essas perspectivas que se apontam, né? E quarta-feira que vem a gente vai estar retomando essa discussão, discutindo, porque esses eventos que a gente tem proposto acabam se constituindo em verdadeiras assembleias para discutir essas questões. Porque são poucos os minutos que cada um temos para falar, para apresentar essas experiências, e o mais interessante é a participação de todos e de todas que estão lá. Para que opinem, que tragam suas experiências e a gente, todos, a universidade como um todo, possa crescer nessa discussão. E é isso que a gente aposta. Tá bom? Muito obrigado. Bom, os dois foram super dentro do tempo. Então, sobrou tempo. Nós tínhamos um certo temor de não poder fazer perguntas nessa primeira mesa, deixar tudo para o final. Então, vai dar. Eu tinha uma tarefa também de mostrar um pouco a legislação. Eu organizei slides para isso, mas eu acho que vamos ouvir as perguntas primeiro, e se ainda sobrar um tempinho, o nosso teto para essa mesa é 15h. Eu acho que é melhor a gente escutar as perguntas e vocês fazerem as manifestações, e aí depois, se der, eu mostro. Senão, a gente encaminha, como Corlicem, essa síntese da legislação que os cursos precisam cumprir em relação à educação das relações étnico-raciais, mas também aos direitos humanos, né? A gente tem um conjunto legal previsto desde a Constituição Federal de 1988, que é pouco observado e que está sendo atacado, né, nesse momento. Então, é importante que a gente conheça, no intuito da universidade contribuir para a educação em direitos humanos, para a educação das relações étnico-raciais, no sentido de formar o sujeito de direitos e alguém que conheça os seus direitos e possa reivindicar novos direitos também, né, nesse movimento. Então, acho que a gente imediatamente escuta um pouco a plateia. Pode vir até aqui. Vou pedir que vocês se apresentem. Boa tarde, gente. Eu trabalho no Observatório, meu nome é Cassiano. Então, são 2 perguntas a princípio. São bem simples, tá? Primeiro, eu gostaria de saber se vocês têm alguma ideia de planejamento com relação à continuidade dessa temática na universidade. Por que eu pergunto isso? Com relação às resistências que a universidade tem com relação a esses assuntos. Então, assim, o que eu quero dizer é que não é realmente
não é uma temática que encontra muita facilidade de entrar em vários lugares da universidade. Alguns espaços são mais abertos, outros nem tanto. Então, essa é mais ou menos a pergunta que eu queria deixar para vocês. E se vocês têm alguma ideia de apontar algumas bibliografias, porque nem tem cursos que conseguem se inserir melhor nessa temática e que discutem mais essa temática, e outros nem tanto. Então, tem essas diversidades de saberes, de trabalhos, de grupos de trabalho com comunidades que suscitam essa temática. Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de deixar. Então, meu nome é Cristina, eu sou coordenadora do curso de medicina. Eu estou mega motivada para colocar isso no currículo. Na verdade, é uma preocupação já de algum tempo. Eu queria uma ajuda assim, na coisa bem pragmática, assim, revisando os tipos de disciplinas que tem que a Prograde oferece, assim. Eu achei que talvez tópicos, tem uma disciplina de tópicos que talvez se encaixasse bem, assim. Mas eu lá na medicina vejo um problema que é o seguinte: nós não temos nenhum professor negro. Olha que coisa mais complexa, né? Que torna a coisa até mais necessária, eu acho. Mas eu noto assim, como a gente começa a tratar uma disciplina sobre a inserção do negro numa sociedade praticamente sem negros dentro do corpo docente, né? Então, eu queria que vocês me dissessem ou me ajudassem a planejar isso. Como fazer, assim, do ponto de vista bem operacional, assim, como é que são essas disciplinas? Era isso que eu queria, assim, saber mesmo. Meu nome é Jorge, eu sou aluno de Serviço Social aqui da URGS. Vou falar sobre os direitos humanos, né? O professor Paulo estava falando ali. Os direitos humanos, geralmente, a origem é eurocêntrica. São direitos humanos. Direitos humanos geralmente foram criados para brancos, né? Brancos discriminados pela sua própria sociedade. Direitos humanos usados e criados para a sua própria sociedade, né, branca. Eu gostaria, assim, de, quando fosse ter alguma palestra, alguma discussão sobre direitos humanos e sobre raças e sobre racismo também, de escritores negros, assuntos aqui do Brasil, aqui da América Latina, pelo menos, não de origem europeia ou americana. Eu acho que não tem nada a ver conosco que vivemos aqui, né, no Brasil ou na América Latina em si. Que aqui no Brasil os direitos humanos para as elites não existem, né? Porque direitos humanos para as elites brasileiras, esses direitos são para bandidos, né? Pelo menos na maioria das pessoas elitizadas, esses direitos humanos são para bandidos, e que não é verdade. Isso é uma falta de educação da população sobre isso. E sobre que a professora ali de medicina falou, que tem que ter alunos, professores negros. Acho que não tem necessidade de ter professores negros, seria muito bom, mas tem que ter respeito pelos alunos negros que entram para fazer medicina, e os professores brancos têm essa capacidade de também falar sobre os negros para eles, né? E eu falo também sobre as disciplinas de relações sociais, de classes, gênero, sexo e raça e etnias, que tem no serviço social, que foi uma disciplina trocada pela disciplina de geografia e também fundamentos, que fala sobre um pouco do ERER, né?
infelizmente, ainda fala superficialmente. A gente está tentando lutar, fazer essa luta com os novos alunos do serviço social que tenta buscar o manter, pelo menos, o mínimo dos direitos conquistados até agora, que está sendo todo desconstruído por esse novo governo. Acho que seria mais isso, eu não sei se deu para me ser entendido pela explicação. Obrigado. Bem, das perguntas, eu acho que a única que eu teria algo a dizer é essa última, né? Eu estou de acordo que a bibliografia é muito restrita a uma... exatamente se nós temos esse propósito de ouvir todas as vozes, ela tem que ser de fato ampliada, né? Agora, eu não acho que autores, qualquer que seja a sua origem, não possam iluminar pontos de uma forma interessante, né? É exatamente, acho que isso que digamos assim, está por trás pelo menos foi essa a ideia que eu propus, né, da minha fala, né? A ideia de direitos humanos, ela é universalista. Ela se pretende universalista e ela só faz sentido como uma ideia universalista. Agora, o problema é que nenhum de nós tem o monopólio da perspectiva universal. Então, enquanto nós não confrontarmos as nossas ideias, as nossas convicções, exatamente com quem pensa diferente, ou quem tem uma perspectiva diferente, ou quem tem uma vivência diferente, nós corremos o sério risco de ter uma concepção parcial, enviesada, ou às vezes até opressora de direitos humanos. E o discurso de direitos humanos, que é para ser um discurso emancipador, de igual respeito e consideração, servir para o propósito exatamente contrário. Mas, por isso, eu acho extremamente importante ampliar a bibliografia, ampliar as perspectivas. E, quanto a esse ponto, eu, especialmente, fico muito aberto a sugestões. Eu acho que tudo que puder ser indicado, eu teria muito interesse em ler e aprender. E tentar dialogar, não necessariamente concordar, mas exatamente colocar à prova, a todo momento, as minhas convicções, os meus argumentos, examinar. Eu acho que enquanto não há essa abertura, não tem como nós evoluirmos. Não tem como nós buscarmos exatamente essa ideia de respeito mútuo que está na base, então, da luta política pelos direitos humanos. Então, nesse sentido, agradeço muito a pergunta e agradeceria também sugestões de temas e autores e obras a serem trabalhadas. Bom, pensando em duas questões que eu acho que elas, de certa forma, dialogam, que é um pouco no sentido de ter resposta para a implementação da legislação, né? Ou como torná-la efetiva, né? Acho que era o teu caso. Qual é que é o teu curso? É um desafio de desenvolver essa disciplina em todos os cursos, eu te diria. Porque numa sociedade como a nossa, que foi desenvolvida dentro de uma ideia de democracia racial, ou seja, a ideia é que nós somos todos iguais, de harmonia racial, de miscigenação racial, ou seja, somos todos mestiços. Essa sociedade que se construiu dessa forma, ela plasmou uma desigualdade bastante grande e que ela tem medo de encarar, tem medo de enfrentar, professor.
são raros os momentos que a nossa sociedade se vê racista, se vê preconceituosa, se vê diversa, né? Então, para nós é um desafio isso, né? Para todos nós. Em todos os lugares que a gente fala sobre essas questões ligadas ao racismo, por exemplo, há um desconforto para nós negros e há um desconforto para os brancos. Colocando de uma forma bem polarizada essa discussão, né, de brancos e negros, e a gente sabe que ela não é assim, de fato. Há uma multiplicidade de pessoas, de graduações de cor de pele, que elas se dão de um extremo ao outro, né? Além das compreensões dessa realidade. E é uma discussão que a gente, em geral, tem dificuldade de enfrentar. Vocês sabem, o tempo todo, possivelmente todos e todas vocês têm nas suas famílias pessoas com esse degradê de cores os mais diversos, né? E mesmo nas nossas famílias, nas relações com os nossos filhos, a gente tem dificuldade para tratar disso. Ou seja, é um tema espinhoso. E trazer para dentro da universidade essa discussão, ou essa educação das relações étnico-raciais é um desafio. Mas é um desafio, professora, que a gente tem que encarar, né? Porque senão nós vamos continuar perpetuando esse imaginário de que nós somos todos iguais. Que na sociedade brasileira não existiria racismo, preconceito, discriminação. Né? E a gente sabe que é absolutamente racista a nossa sociedade. E a senhora deu um exemplo. Ou seja, num curso de medicina que não tem nenhum profissional negro, bom, alguma coisa de errado existe na nossa sociedade. Se a gente não partir daquele princípio biologicista do final do século XIX de que nós negros somos inferiores. Se a gente não partir desse pressuposto, que é uma grande invenção da ciência da época, né? Da hierarquia das raças, a gente sabe que existem outros mecanismos na nossa sociedade que perpetuam essa desigualdade. E inviabilizam, em alguns momentos, essa possibilidade de ingresso de um profissional lá na sua universidade, ou melhor, lá no seu curso. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer, e a gente tem que fazer ela de uma forma absolutamente séria, se encarando, né? Porque se a gente não parar para pensar, cada um de nós, o racismo, o preconceito que a gente carrega, a gente dificilmente vai poder avançar nessa discussão. Né? Porque é uma discussão da sociedade brasileira, da nação brasileira. Quando foi levantada a discussão sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, desde pelo menos 1995, quando houve uma marcha chamada Zumbi dos Palmares, os 350 anos de Zumbi dos Palmares, em Brasília, que levou um documento para o Fernando Henrique Cardoso, na época, e que ali começou-se a discutir no Brasil políticas de ações afirmativas para a população negra, ali a gente já começou a criar esse movimento. Mas é um movimento ainda muito lento na nossa sociedade. Então, quando a gente começa, de fato, a implementar essas políticas pensando no ingresso de estudantes negros nas nossas universidades, a partir do início dos anos 2000 e a partir dessa legislação, a chamada Lei de Cotas no Supremo Tribunal Federal, que é de 2012, né, a gente avançou um pouco mais. Mas o que a gente fez? A gente abriu essa perspectiva de ingresso de negros nas universidades, mas não discutiu as relações étnico-raciais. Ou essas relações absolutamente desiguais. Né? Mas uma das principais defesas do
ingresso dessa população que estava fora da universidade, qual foi uma delas? Era o grande quadro de desigualdade social do nosso país e a condição de país em desenvolvimento que o Brasil ainda estava naquele momento. Ou seja, se o Brasil quer se tornar um país desenvolvido, ele é obrigado, e era isso que era dito, ele é obrigado a pensar formas de ingresso de um grande contingente populacional que não tem acesso ao ensino superior, não. Então, óbvio que não foi só o ingresso pelas cotas, mas se criaram muitas universidades. Porque essa é a perspectiva. A perspectiva não é só pensar na população negra, é pensar a população brasileira, é pensar o desenvolvimento do país. E essa população fora do ensino superior não tem como se pensar num país desenvolvido. E esse foi um dos debates que se fez naquele momento, não? Então, agora a gente já está num outro momento, que é discutir isso aqui dentro da universidade. Não? Mas é uma discussão que a gente tem que fazer. E nós, desde o início, apresentamos, professora, casos, eu lembro muito bem da professora Gisley Lazarotto, já aposentada lá no Instituto de Psicologia, que foi uma das primeiras a apresentar lá no dia 30 de março, que ela levou um volume, mais ou menos assim, de documentos. E eu perguntei, poxa, mas para que isso tudo? Já que a gente estava na organização, ela chegou lá com aquele monte de documento. Ela disse, esse aqui é o processo de como se deu a luta interna, a psicologia, para a criação de uma disciplina na psicologia para criar. E ela dizia, como eu sou oriunda do movimento sindical, eu sei que eu tinha que estar o tempo todo carregando esses documentos e fazendo atas e tal, que era para lembrar os meus colegas daquilo que a gente tinha discutido na última reunião para a gente poder avançar. E eu trouxe tudo para mostrar uma discussão de anos que ela levou. Esse ano, agora, acho que no primeiro semestre, ela se aposentou. Anos que ela levou para poder aprovar uma disciplina. Ou seja, se a gente não vive neste mundo que não percebe o que estava apontando o outro ou essa diversidade com relação a essas temáticas, ou a necessidade de se falar sobre isso, a gente não consegue avançar, não. Eu vou dar um pitaquinho também nas perguntas. A gente tem na URGS, né, as cotas, a política de ações afirmativas para estudantes, mas são cotas sociais, né, com um percentual para étnico-racial dessas vagas. E a gente começou a ter isso em 2008, foi implantado na URGS, mas para concursos docentes, que eu saiba, me corrijam se alguém souber melhor, é esse ano que o edital incluiu, né, 2019. Então, é mais de 10 anos depois. Então, a gente tem muito ainda, um longo caminho a trilhar para mudar o corpo docente da URGS, que é majoritariamente, né, branco. Só que essas cotas no concurso docente, eu acho que não é suficiente. E acho que talvez se precise pensar para algumas áreas, em algumas áreas eu acho que é mais difícil, profissionais com doutorado. Quando eu ingressei na URGS há 22 anos atrás, havia poucos doutores na área que eu entrei, que era didática e ensino de ciências. Então, o concurso abria para professor assistente. E eu não sei se é uma política que a universidade teria que pensar para algumas áreas, onde talvez existam menos doutores negros e indígenas, de abrir concurso para outras etapas da carreira docente, para que efetivamente a gente mude o perfil docente dentro da universidade.
Então, eu entendo que temos muito que discutir e avançar em termos dos nossos processos de ingresso de servidores e de servidores técnicos e servidores docentes na universidade. Eu acho que isso não tá tranquilo ter um percentual, e um percentual que refere... Isso eu aprendi agora, recentemente, na semana do 20 de novembro, lá com os estudantes do curso de odontologia, que convidaram um palestrante da área de direito para falar sobre esse tema. A autodeclaração no Brasil também ela não expressa todo o tamanho da população negra, né, brasileira. Justamente pelo racismo, muitas pessoas não se veem, né? Então também faz parte, também é uma identidade construída. Me corrijam, né? Então por isso também o percentual na população ele é menor do que a população negra efetivamente, e isso também precisa ser considerado nos nossos processos. Então eu acho que a gente precisa aperfeiçoar nossos processos. Temos muito que avançar para mudar esse quadro, né? Com relação às disciplinas, esse grupo de trabalho dentro da Corlicem, esse é o primeiro seminário, e a ideia, o propósito desse primeiro seminário é dar visibilidade para as ações que já existem dentro da universidade, mas também dar visibilidade para as ausências, para os silêncios dentro dos currículos em relação a essas temáticas. Esse é o primeiro, a ideia é a gente continuar, mas a gente queria fazer ainda esse ano também, porque no próximo ano os cursos de graduação da URGS passarão por novas reformulações curriculares para dar conta da carga horária de 10% de extensão, 10% da carga horária total dos cursos. Então, um curso que tem 3.200 horas, são 320 horas de extensão. Um curso que tem 4.000 horas, né, 400 horas. E a extensão também pode ser essa extensão curricularizada por dentro de disciplinas ou disciplinas associadas a projetos de extensão. Também como vai ser necessário mexer nos cursos, mexer nos projetos pedagógicos de curso, nos currículos e nas disciplinas. A Corlicem entendeu e o grupo de trabalho entendeu que é um bom momento, já que vamos mexer nos currículos, de cumprir essa legislação que a gente meio que na URGS faz de conta que cumpre para vários cursos, né? E enfrentar essas temáticas com maior seriedade. Então, a gente não tem um formato ainda pensado, né, uma receita, mas a ideia é justamente aprender com as experiências que já existem, como as experiências do NEAB, do DEDES, né, da Pró-Reitoria de Extensão e de cursos que já estão mais avançados nessa discussão, para que a universidade como um todo possa se pensar. Acho que é isso. Eu ainda queria avisar que eu preparei uns slides que eu não vou mostrar, com toda a legislação, para não tomar o tempo da segunda mesa, mas que vai ser encaminhado pela Corlicem, porque tem uma síntese que pode ajudar os cursos, e além da legislação que vem desde a Constituição Democrática, toda a regulamentação complementar, o José Antônio mostrou aqui da parte de educação das relações étnico-raciais, mas de direitos humanos, de inclusão, e de educação ambiental também tem uma legislação, e o próprio tema das desigualdades de gênero está previsto na Lei Maria da Penha, que se trabalhe isso por dentro dos currículos também. Então, isso está sintetizado lá, e a universidade também começa a se preocupar com isso na medida em que tem indicadores dentro do sistema de avaliação de cursos para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento do cumprimento dessa legislação, que acaba que esse também é um jeito da gente se adequar. Então, isso tudo está organizado de maneira sintética e a Corlicem pode encaminhar para todos os cursos de licenciatura, mas os demais é um outro trabalho também que a universidade, que a instituição precisa fazer. Eu acho que podemos fazer, não sei se tem mais perguntas, a gente ainda tem 15 minutinhos para essa mesa. Desculpe, eu não tinha te visto. Não, porque eu vou falar agora, eu fiquei pensando durante a fala do Luiz Antônio, José Antônio, desculpa,
e fiquei me lembrando da época que a gente esteve lutando para encaminhar as cotas na universidade, 2005, 6, 7 e 2008. Que eu acho que se é um... E hoje a gente tem uma facilidade maior, eu acho, porque na época não tinha ainda uma lei federal em vigência. E a URGS institucionalmente assumiu. Quando eu digo a URGS institucionalmente assumiu, foi decisão de reitoria. Então, eu fico pensando que a Prograde e a própria, né, ela tem que assumir esse compromisso de disciplinas e de um currículo que abarque a educação das relações étnico-raciais ou de educação antirracista. Eu acho que isso também deveria de entrar na nossa discussão, senão a gente fica... Eu acho assim que a discussão, a luta, o debate, o movimento, ele é importante, mas eu acho que pressionar a reitoria, a instituição, para que institucionalmente, pelo menos, se posicione. Né? O que institucionalmente a URGS vai fazer para cumprir essa lei? Né? Não só ficar explicando quando tem que explicar como é que cumpre. Né? Eu acho que é isso também, porque daí essas angústias individuais dos cursos, elas passam a ser menor. E eu falo isso também pensando nas cotas nos pós-graduação, nos programas de pós-graduação. Institucionalmente existe uma simpatia pelo tema. Não é um tema antipático que institucionalmente a URGS não assume. Mas ela não fez como a FMG, por exemplo, como a Universidade de Goiás, que fez uma legislação para todos os cursos de pós-graduação. Então, acho que passa também de se pensar como que institucionalmente as reitorias se posicionam. Boa tarde, meu nome é Rafael, eu sou servidor técnico-administrativo do Núcleo Acadêmico da FAMED e aluno de Psicologia da URGS. Componho o coletivo de estudantes negros da Psicologia Psicopreta, então eu participei desse processo da implementação da disciplina obrigatória de Educação das Relações Étnico-Raciais na Psicologia. E, enquanto servidor da FAMED, também a primeira coisa que eu queria me colocar à disposição da senhora, para a gente pensar isso junto, porque eu acho que é extremamente importante, já existe uma demanda por parte dos alunos da medicina de uma disciplina que trate disso, né? E aí, quando a senhora trouxe a possibilidade de ser na disciplina de tópicos, eu fiquei pensando no processo de implementação na psico, que a forma como a gente conseguiu de melhor implementar a disciplina foi de realizar o envolvimento de todos os departamentos com a disciplina. Porque na psicologia, que é dividida em 3 departamentos, psicanálise, desenvolvimento humano e psicologia social, existe uma cultura de entendimento de que debate das relações étnico-raciais é do departamento de psicologia social. E isso é sempre assim, né? E isso acaba gerando o problema de que os demais professores dos outros departamentos não iam ter que passar pelo processo formativo de entender e pensar sobre isso. Porque também a gente não pode ficar esperando que um docente negro ingresse no curso e se responsabilize por todo o debate étnico-racial da instituição, né? Então, para além... Então, o que a gente fez? A gente conseguiu fazer de um jeito que é uma disciplina da Prograde, então não fica vinculada a nenhum departamento, e que sempre vai ter 3 docentes vinculados, um de cada departamento. E os 3 vão dar aula juntos. Isso foi uma revolução no curso, porque em diversos momentos não existe um diálogo entre os departamentos, é uma situação até em certos momentos complicadas. Por isso que a professora Gisley andava sempre com toda a documentação e com todas as atas das reuniões para saber qual professor de qual departamento ficou responsável pelo quê, porque senão era muito fácil a coisa simplesmente desaparecer, né? E também, junto a isso, a gente pensou que, bom, não dá para concentrar toda a discussão das relações étnico-raciais em uma disciplina, que é o que acontece, né? Geralmente, ou é uma aula no semestre, ou é uma disciplina, e nunca mais se fala sobre isso. Então, ao mesmo tempo, foi proposto e foi realizado a reforma das súmulas, não de todas, mas de um número muito significativo das disciplinas da psicologia, para que a gente conseguisse cobrar dos professores que eles, de fato, falassem sobre isso em sala de aula, não numa aula, né?
E eu acho que é importante eu trazer isso não só pela questão para pensar a realidade da FAMED, mas para pensar como isso é possível de ser realizado em outros cursos, né? E no processo inteiro a gente esteve em diálogo com a professora Gladys, com a professora Carla, com o professor Alan da física, que eu acho que é um exemplo muito bom também, porque ele vem das exatas, então é mais radical ainda da gente pensar como se realiza esse processo, assim. Então eu acho que eu queria deixar essa contribuição e perguntar para o Dr. José, sobre essa questão da criação do departamento específico para pensar a ERER. Ela não seria substituindo a responsabilidade dos cursos e dos seus departamentos de também pensarem isso, né? Não ia ser um departamento específico da universidade que proporia essas disciplinas para a universidade inteira. Eu fiquei um pouco na dúvida pensando qual é a proposta, como é que isso vai se desenvolver, assim. Era isso. A participação antes de ti, por favor, ali do teu lado. Aí, na sequência, eu passo a falar para você, tá bem? O meu nome é Helena. Nós viemos aqui em equipe, né? Veio o pessoal da Ambiental, da Assessoria da Educação do Campo. Nós temos uma divisão dentro da Secretaria de Educação do Estado, do Rio Grande do Sul, e trabalhamos com formação de professores, né? Da rede estadual, né? Com esses temas, né, que a gente está conversando aqui, né? Que é a educação dos direitos humanos, educação ambiental, educação do campo, educação indígena, educação das relações etnorraciais, né? O que nos ampara, né, é a LDB, né? Nós começamos com a LDB, depois, dentro da resolução número 1 das diretrizes curriculares nacionais da educação, tem a resolução 1 de 2012, né, que nos ampara também com esses temas. Mas, assim, as reflexões de vocês e, assim, as angústias de vocês são as mesmas que a gente passa, né? Nós temos muita dificuldade de trabalhar com esses temas dentro na formação de professores, porque direitos humanos e esses temas, eles não se amparam somente por lei, né? A gente tem que trabalhar as pessoas internamente para trabalhar com esses temas. Porque as pessoas não se veem, né? Elas não pensam, não têm uma empatia, elas não pensam, elas não se saem do lugar da onde, né, elas foram construídas, né, intelectualmente ou até nas suas estruturas familiares, né? Então é sempre uma resistência, né? É sempre nós temos que ter muito empenho em trabalhar com esses temas, porque não é somente a lei que nos ampara para isso, né? Então, quero parabenizar a universidade, né? Eu acho que é muito importante. Eu fiz licenciatura e não tive uma cadeira direcionada a esse tema. Eu acho que isso seja um grande passo para que depois o professor, dentro das redes, né, estaduais, municipais e particulares, possa estar, né, se sensibilizando e trabalhando com isso. E um dos discursos que permanece com relação à questão dos direitos humanos que é direito para bandido, né? Que essa peixe ela pegou na época da ditadura e hoje ainda a gente tem essa resistência, né? Ou que trabalhar com educação ambiental é uma coisa elitizada. Então a gente tem que ver, né, desconstruir muito esses discursos, né, e perceber que muitas vezes a gente reforça eles nas nossas falas, né? Então, me agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade também de estar aqui fazendo essas trocas. Olá, tudo bem? Eu estou aqui como aluna, eu sou Giovana, de enfermagem, e eu vou tentar aproveitar o gancho que todo mundo falou, mas principalmente para a professora da medicina. Dentro do que tu falaste sobre as súmulas, eu acho que poderia se pensar na cadeira de genética, que deve ter algum nome especial, como trazendo as doenças genéticas, como a anemia falciforme, por exemplo, a hipertensão e os fármacos que tem, por exemplo, o losartana, que é ideal para nós pretos, né, em vez do captopril. Então, eu só acho que é uma ideia. Na pediatria também, a partir do momento que se tem o diagnóstico de anemia falciforme, a pessoa pode estar tendo, por exemplo, um AVC, a criança, e entender que ela está chorando ali porque ela está com dor, entender todo o contexto daquela pessoa. A saúde coletiva, que também deve ter, pode trazer as questões de quesito raça e cor, por exemplo, determinantes sociais, vulnerabilidade.
e saúde mental também. Então, se não tem um professor, porque já foi discutido aqui, na enfermagem não tem ainda, mas dentro do Novembro Negro, e mais alguns professores sensibilizados, e mais os diálogos negros que eu estava fazendo lá na enfermagem, já vai ser introduzido, por exemplo, para a saúde, essas questões agora nessa nova reformulação, vamos dizer assim. Então, era só isso. Obrigada. Mais alguém? Eu só queria fazer um apontamento. Nós, da Corlicem, na Coordenadoria das Licenciaturas, colocamos obrigatoriamente dentro do nosso espaço, e aí eu olho para a Cida e para a colega da Medicina, porque nós estamos falando a partir da licenciatura, mas a proposta não é somente para as licenciaturas, né? Então, nós criamos, nós entendemos, e eu quero fazer referência de novo ao José, e ao Dedes, e ao NEAB, que foi dentro dos seminários, né, que vocês promoveram, que nós criamos para nós a necessidade de ter dentro da Corlicem, que é a Coordenadoria das Licenciaturas, este espaço de discussão, sabendo que não se resume a disciplinas, né, que são ou temas transversais, que vão estar dentro dos currículos. A discussão é muito mais transversal, profunda, de como é que nós, URGS, vamos tomar esta discussão, né, da inclusão, né, destes temas que são nossos, que todos nós temos a nossa pele, a nossa cor de pele, temos a roupa que nós colocamos em cima da nossa pele, e nós sabemos que sempre é problemático falarmos das nossas origens, né, das nossas diferenças, das nossas igualdades, se queremos uma igualdade que seja unissa, que não existe, né, do ponto de vista de pensar direitos humanos. Então, a Corlicem, quando pensou esse seminário, ela pensou nesta voz que vem das licenciaturas, mas que toma a URGS como um todo. Eu acho que é uma questão, sim, da URGS poder... URGS, quando eu digo não, é uma coisa que está... né, eles e nós, né, não existe isso. Nós somos URGS. Então, as nossas diferentes instâncias que possam estar tensionando como vamos resolver estas questões que dizem respeito aos direitos humanos, as questões de etnia, as questões de inclusão, né, as questões do ambiente. Quer dizer, como que nós vamos resolver isso na formação de todos graduandos URGS, que são licenciandos, não são só licenciandos, mas são profissionais que estão dialogando com o sentido que faz ser universitário, quer dizer, de produzir algo de um conhecimento, né, que é exatamente estar agindo na nossa sociedade. Eu só queria fazer esse registro. Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que estamos nos primórdios dessa discussão aqui dentro e espero que a gente consiga avançar com a parceria, com a colaboração de todos e todas vocês. Tá? Muito obrigado. Obrigada, José Antônio. Bom, igualmente agradecer muito aqui o espaço, as falas, foi um prazer ouvi-los e bom que levemos esse debate adiante. Muito obrigado. Para encerrar, então, essa mesa, queria só retomar um pouco o propósito, então, deste seminário, é a gente pensar a inclusão desses temas nos currículos, educação das relações étnico-raciais, direitos humanos, inclusão, educação ambiental, mas também, isso não, a gente, ouvindo aqui, né, as manifestações, a gente vê que também isso não é suficiente, a gente precisa pensar em políticas de ações afirmativas, de reparação, em representatividade em todos os segmentos que compõem a comunidade universitária.
precisamos aperfeiçoar nossos processos de seleção, se a gente quer modificar essa representatividade, modificar esse perfil. Mas a gente precisa pensar muito nas nossas práticas cotidianas de acolhimento, né, e em que as barreiras não sejam só físicas e, né, que o nosso comportamento não se configure como barreira também para a efetiva inclusão e mudança do perfil da nossa comunidade universitária. Então, nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos, depois a gente tem a próxima mesa, em que nós vamos, então, conhecer diversas experiências de vários cursos sobre esses temas, e não só cursos de licenciatura, a gente tem experiência com práticas pedagógicas emergentes da arquitetura, por exemplo, mas que a gente entende que é uma experiência que pode ser inspiradora também para a formação de professores e para outros cursos da universidade. Então, a gente faz um intervalo de 15 minutos e retorna para a próxima mesa. Muito obrigada.